Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso livre de formação teológica do CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja. Também responsável pela editoração, pela publicação das revistas da Escola Dominical, de todo o material de educação cristã da Igreja, também dos livros didáticos do nosso curso. Nesse volume 4, nós vamos trabalhar os temas da teologia histórica e teologia sistemática. Teologia histórica é o ramo da teologia que estuda a história das doutrinas, a história da Igreja e a história do cristianismo em geral. Teologia sistemática, como já temos estudado nos outros livros, trabalha o estudo das doutrinas cristãs, das principais doutrinas, o sistema de doutrinas do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus. Eu sou o professor Jorge Fernandes, sou mestre em teologia, também possuo outras graduações, então sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Belém, a Igreja Mãe, e sirvo ali no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD, na coordenação acadêmica e pedagógica do nosso seminário. Vamos começar então nossa aula com o tema a história do cristianismo. Vamos fazer um sumário aqui do que vamos trabalhar a partir desse instante. Estamos começando nossa aula, e dando um sumário dos temas que queremos abordar. Vamos trabalhar a história do cristianismo numa forma em períodos históricos, desde a origem da igreja até os dias de hoje, os dias em que estamos vivendo. Numa visão panorâmica geral, dividida em períodos históricos. Período da igreja apostólica, períodos da igreja perseguida, período do império, até o século IV, que também é chamado de patrística, a igreja medieval, a igreja reformada, igreja moderna e igreja contemporânea. Esses são os principais períodos que registraram a história do cristianismo. Vamos começar esta aula com o versículo central, chave aqui do nosso livro. Está aqui nas páginas iniciais do livro, que é um texto que está no livro de Deuteronômio 32, versículo 7, que diz assim, o texto sagrado: Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Esse é um texto que nos remete à importância para Deus e para a sua palavra de que fosse registrado tudo aquilo que acontecesse ao longo da história da salvação. Não só a história da igreja, mas desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo até os dias atuais. Essa é a perspectiva, a vontade do coração de Deus, de que tudo fosse registrado. E assim Deus permitiu que os homens registrassem aqueles fatos revelados por Deus ao longo da história da existência humana na Terra. E os profetas e os 40 autores da Bíblia registraram assim aquilo que Deus revelava e registravam ao mesmo tempo, simultaneamente, a história que se passava naqueles períodos contextuais, a história de cada tempo, projetando para o futuro do que viria a acontecer através dos livros proféticos, que também contém a história. Há no coração de Deus a orientação para que eles não esquecessem dos marcos históricos que o povo de Deus passava na terra. Tem uma passagem muito importante no livro de Josué, que é ali nos primeiros capítulos do livro, onde eles vão entrar o Jordão, atravessar o Jordão e entrar, e Deus pede para que, após o milagre da travessia, quando as águas se amontoam e o rio seca e eles passam a seco, primeiro passa a arca e depois o povo vai passando, e ele pede para que sejam retiradas do leito do rio 12 pedras, representando cada tribo de Israel. Quando eles chegam no outro lado do rio Jordão, já em território de Canaã, Deus pede para que eles façam uma espécie de monumento com essas 12 pedras para que relembrassem toda a história, toda a trajetória que eles tiveram naqueles 40 anos pelo deserto e toda a história da salvação de Deus, da retirada do povo, do êxodo, da retirada do povo do Egito
para verdadeiramente agora eles estarem ali na terra de Canaã. Então sempre houve no coração de Deus a perspectiva do registro histórico, de que as coisas fossem registradas para que passassem a posteridade, as outras gerações, como diz esse texto, para que o pai passasse para o filho, que o filho passasse para o filho, e todas as gerações, né? E os anciãos também eram porta-vozes daquela história que havia acontecido ali no povo de Deus. E após eles assentarem-se em Israel, eles erigiram então aquele monumento que relembrava toda a caminhada, toda a vitória que eles tiveram quando o povo chegou e passou o rio Jordão. Então, por isso, a importância de entendermos a história da igreja, entendermos de uma vez para sempre que o cristianismo não é algo do agora, só de hoje, mas é milenar, são milênios. A igreja já existe após a fundação mais de 2000 anos, 2 milênios. Então não foi de hoje, não é de hoje. Muitas coisas que têm acontecido, nós não devemos esquecer da história, do que passaram os antepassados nossos para que a igreja chegasse no que ela é hoje. Esse é importante da história da igreja, que é a disciplina que vamos estudar. A história do cristianismo é o mais interessante estudo que pode ser encontrado em qualquer literatura, não só para aprender sobre a origem e missão da igreja, como também de suas lutas e de seus triunfos ao longo dessa trajetória. Devemos voltar ao passado para examinar acuradamente os fatos e assim comprovar como eram os acontecimentos reais e aprender com os apóstolos como era a igreja que Jesus fundou, como ela se expandiu até os confins da terra. O cristianismo, ou religião cristã, começou com Cristo entre os anos 25 e 30 da nossa era. Chegou até os dias de hoje como a maior organização já existente na Terra. O propósito dessa disciplina que vamos estudar é apresentar uma síntese, um resumo dos fatos principais, retendo as ideias básicas, tendo em vista apresentar de forma clara os fatos como eles são. Neste curso de História do Cristianismo, que vamos a partir de agora vislumbrar, vamos traçar uma linha através desses 21 séculos, mais de 21 séculos da Igreja de Cristo ou da religião cristã nesta terra. Então, essa é a proposta desse curso, com essa palavra inicial para começarmos nossos estudos nessa matéria. Já no limiar do século XXI, pretendemos lançar um olhar para o passado para que possamos contemplar essa história notória da Igreja ao longo da sua existência no mundo. Vamos aqui fazer, a partir da seguinte cena, uma pequena análise do que a gente imaginaria como sendo a história do cristianismo. Um pequeno grupo de judeus crentes no Senhor Jesus aguardou algum tempo em Jerusalém, conforme determinação superior do seu mestre. Após isso veio a efusão do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Nota-se, contudo, um crescimento gradual e contínuo do que seria chamado, naquela ocasião, igreja primitiva. Sob a direção de Tiago, Pedro, Paulo e seus sucessores imediatos, a igreja foi estabelecida no espaço de tempo de 2 gerações, em quase todos os países, desde o Eufrates até o grande rio Nilo, desde o Mar Negro até o rio Tigre. Então, esse foi o crescimento absurdo e rápido no início da igreja. No decurso do período que se seguiu à era apostólica e que durou mais de 200 anos, a igreja permaneceu sob a espada da perseguição. Não obstante, em meio à constante perseguição, os seguidores de Cristo aumentaram em número, até alcançar quase metade do Império Romano. Finalmente, o imperador cristão subiu ao trono, por meio de um decreto, conteve a onda de mortes. A igreja perseguida passou a ser a igreja imperial. A cruz tomou o lugar da águia como símbolo da bandeira da nação, e o cristianismo converteu-se em religião do Império Romano. Saltando um pouco mais no tempo, depois do século XV, a Europa despertou. O século XVI trouxe consigo a reforma da igreja. Finalmente, há de se constatar a extraordinária mudança que gradualmente transformou o cristianismo em uma poderosa organização, tanto para a glória de Deus, como também para servir os homens por meio de reformas, de elevação social e de uma série de esforços a fim de melhorar as condições da humanidade. Esse relato que fiz em forma de texto, de um resumo,
nos dá uma visão geral, em poucas palavras, do que foi os períodos de crescimento desde a origem até os dias de hoje na Igreja de Cristo. Você pode pegar o seu livro, aí na página 8 tem um gráfico que mostra todos esses períodos da Igreja ao longo da história da humanidade. Na linha do meio você tem a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, período que a Igreja existe na Terra. Os eventos que ocorrem ao longo desses anos, desde a perseguição à Igreja, a queda do Império Romano, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, a queda do Império do Oriente, Império do Ocidente. Todos esses fatos que a história humana, a história secular registrou, a Igreja também, ao longo dessa história da humanidade, a Igreja estava ali também marchando. E alguns eventos importantes na história da Igreja são relatados de forma resumida nesta obra que estamos estudando nessa lição. Os principais períodos históricos da Igreja, que relatamos no nosso livro, você pode, a sua leitura a partir da página 9 do nosso livro, está dividido basicamente em 6 períodos históricos da Igreja. O primeiro período da história da Igreja, a ser denominado como período apostólico, situa-se entre o dia de Pentecostes, que a maioria dos teólogos entendem que é o dia da origem, do nascimento, do surgimento da Igreja, cumprindo-se a ordem de Jesus para que aguardassem Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder. Lá pelos anos 30, ou seja, na nossa era, até a morte do último apóstolo João, que é o evangelista João, que se crê teria ocorrido por volta do ano 100. Esse primeiro período, desde a origem em Pentecoste até a morte de João, é chamado período apostólico. O segundo período é chamado de perseguições imperiais, que vai desde a morte de João até o ano 303, onde houve a conversão do imperador Constantino e o edito de Milão de Constantino estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O terceiro período da Igreja chama-se de Igreja Imperial, que vai de 313 até 476, que é a data da queda do Império Romano. O quarto período é o da Igreja Medieval, que teria durado cerca de 1000 anos, que vai de 476 até 1453, que é a queda de Constantinopla, a queda do Império do Ocidente. O quinto período é o período da Igreja Reformada, que vai de 1453 até 1647, com fim na data do fim da Guerra dos 30 anos, ali na Europa. Esse período aborda, principalmente em 1517, a reforma protestante iniciada por Martim Lutero na Alemanha. E por último, o sexto período é a Igreja Moderna, que vai desde o fim da Guerra dos 30 anos até o período da Igreja Moderna e Contemporânea, que vai desde o fim desse período chamado Reformado até os dias atuais, os dias de hoje. Esses são os principais períodos da Igreja que vamos abordar ao longo de todo o nosso curso. Vamos trabalhar o primeiro período apostólico, que vai da fundação da Igreja no ano 30 e pouco, até o ano 100. É dividido no chamado período apostólico, o período do início da Igreja em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, quando eles estavam ali reunidos no cenáculo, onde a igreja orava, reunida. Então o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas de fogo, e então ali ocorreu o dia de Pentecostes, que ali é definido como o marco inicial da Igreja do Senhor Jesus nesta terra. Então, depois da descida de Pentecostes, pela pregação de Pedro, informando da sua obra redentora, houve então ali, naquele momento, a conversão de cerca de 3.000 pessoas naquela oportunidade. O Espírito Santo havia vindo para habitar a igreja e prepará-la como noiva para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, na sua vinda. Cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador é selada pelo Espírito Santo para a redenção e torna-se morada do Espírito Santo. Você pode conferir a leitura desses textos que vou dizer para vocês, que falam disso que nós estamos falando. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, Efésios 1,13 e 1 de João 3,24. Vamos ler 1 Coríntios 3,16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós. 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela. Portanto, serão, disse, dois numa só carne. Ele se referia à descida do Espírito Santo e a morada do Espírito Santo no corpo da pessoa, né? Que a pessoa passaria a ser ali o templo do Espírito Santo. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 1 de João 3:24 também fala acerca desse texto. Vamos lá, diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, nos primeiros anos, a igreja se limitou às proximidades da cidade de Jerusalém, estando ali cheia do Espírito Santo. Reuniu-se no cenáculo, no Monte Sião, no Pórtico de Salomão, no templo. Inicialmente eram aceitos só os judeus dentro da igreja, relutavam a aceitar os gentios em seus seios. Então a igreja estava ali começando os seus primeiros dias e havia ali dificuldades para aceitar aquelas pessoas que vinham de outras religiões, e todos tinham representantes ali dentro daquela igreja que surgia, da chamada igreja primitiva. Havia hebreus, judeus gregos ou judeus helenistas, os prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus de origem, hebreus, mas que frequentavam as sinagogas e que eram tementes a Deus. Havia também os devotos. Então assim a igreja começou, frequentava as sinagogas, se reuniu nas casas, nos lares. Essa era o princípio da igreja. A doutrina sistemática da igreja era simples. Era só mais tarde é que Paulo, através das suas cartas, começou a desenvolver uma doutrina mais específica, como seria o comportamento daquelas comunidades de cristãos que estavam surgindo naquela oportunidade. Nos sermões de Pedro já havia 3 pontos doutrinários principais sempre presentes. Ele falava que Jesus de Nazaré era o Messias, porque ele havia vindo no tempo certo, no tempo esperado por Israel, reinaria invisível no céu. Todo membro da igreja deveria demonstrar lealdade, reverência e obediência. Também outro ponto nas pregações iniciais do cristianismo, está presente ali no sermão de Pedro, ele afirmava que Jesus havia ressuscitado, que ele não havia morrido e ficado naquela cruz e no túmulo. Ele estava vivo, presente na igreja. Ele havia sido crucificado, mas agora estava vivo como cabeça da igreja para nunca mais morrer, para confirmar aquilo que ele oferecia aos crentes, a vida eterna. Também o terceiro ponto de Pedro, ele afirmava que ele voltaria numa segunda vez, numa segunda vinda, no tempo determinado por Deus para reinar com sua igreja, e esse tal acontecimento poderia ocorrer a qualquer momento e as pessoas deveriam estar preparadas. Ainda nessa fase da igreja primitiva, houve a fase de expansão, onde eles saíram de Jerusalém para pregar o evangelho naquela região da Judéia, de Samaria, e depois, através do apóstolo Paulo, a igreja cresceu até os confins da terra. O recurso usado para a igreja, sabemos que no início da igreja houve uma perseguição inicial ali, houve a morte de várias pessoas. Paulo era um que perseguia, naquele momento ele era chamado Saulo, e perseguia a igreja e prendia e deixava matar as pessoas. Uma morte importante ali, os primeiros mártires da igreja foi Estevão. Depois nós percebemos ali uma igreja inicial existindo ali, que se reuniam para definir algumas coisas acerca de doutrinas. Ocorre ali em Atos 15, né? Aquele primeiro concílio de Jerusalém. Essa é a fase da expansão, que vai desde o testemunho e morte do capítulo 8 de Estevão até o concílio de Jerusalém, que é no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Atos é o livro, juntamente com as epístolas de Paulo, que registram o surgimento da igreja, a expansão da igreja naqueles anos iniciais do cristianismo, cerca de 20 a 30 anos após a fundação da igreja, ali no dia de Pentecostes. Crentes de todos os tempos foram chamados para testemunhar Cristo. Em Atos 8 diz assim: ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. O testemunho, para ser válido, tem que ser verdadeiro, firme, fiel aos acontecimentos, sem erro ou omissão.
Devemos transmitir as mensagens de Cristo com nossas palavras, mas com fidelidade a elas cumprir o que ela espera de nós. Sermos por nossa vida testemunhas de Cristo. Nossa área de testemunho pode ser a escola, trabalho, amigos. Onde quer que nós estejamos, devemos cumprir essa missão de expandir a Igreja de Cristo nesta terra. A finalidade do testemunho principal, que era característica da igreja primitiva, seria convencer as pessoas que Jesus Cristo salva pela graça e levá-los então a aceitar essa salvação e levá-los a uma vida de amor, dedicação à humanidade, tal como Jesus quer. Algumas características de testemunha de Cristo são portadoras de bênção. As testemunhas devem ser constantes, solidárias com o necessitado, alegre e otimistas. São pessoas de coragem, como Pedro e João, que foram presos, não recuaram diante das autoridades judaicas, as enfrentaram com amor no nome de Jesus. Paulo foi apedrejado e continuou a pregar mesmo assim, e muitos foram os testemunhos de fidelidade à igreja. Coragem para viver como se crê, não temer perseguições ou chacotas, ser fiel até a morte, como o exemplo Estevão. São essas características da igreja primitiva que são até muito necessárias para o dia de hoje. São exemplo para o dia de hoje, de como uma igreja deve ser firme, como a igreja não deve temer o mundo e como a igreja deve se manter fiel a Deus em toda a sua existência. Temos que na igreja primitiva havia também pessoas com dificuldade de testemunhos, que tiveram quedas, como podemos citar ali no capítulo 5, como Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito e morreram ali. Então havia entre o grupo aqueles que negavam, que tinham dificuldade de entender, de interpretar a natureza de Cristo. Em tudo isso a igreja teve essa dificuldade no seu início e temos essa dificuldade até os dias de hoje. Mas eles tinham um poder espiritual profundo, tinham membros corajosos, havia uma fidelidade à doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, seguiam com temor, quebrantamento de coração, amor a Deus, seriedade nas coisas de Deus, porque eles eram um povo que se compungiram em coração, eram fiéis de coração. Neles reinavam o amor fraterno, um bom testemunho para não só para aqueles que eram da igreja, mas para toda a comunidade de pessoas que os circundavam. Eles davam testemunhos, pregavam com alegria e disposição. E por essas qualidades é que a igreja se expandiu de forma milagrosa, de forma sobrenatural. A igreja cresceu muito naquele período chamado apostólico da igreja primitiva. Eles também tinham uma grande coinonia, uma comunhão na oração, no partir do pão, oravam juntos, concordavam a respeito da mesma coisa. Onde estivessem eles reunidos ali, eles praticavam o partir do pão, que significa a ceia, a Santa Ceia. Naquela oportunidade a gente percebe nos textos bíblicos que havia uma realização diária desta ceia, ali mantendo a igreja sempre crescendo, sempre cheia da graça, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E as pessoas contribuíam financeiramente com os pobres, sem qualquer discriminação. Eles faziam assim a obra do Senhor com toda a alegria, dando algumas características, alguns aspectos da igreja primitiva naquele momento. Falamos nos tópicos anteriores na igreja apostólica, no período apostólico, que a igreja quando surgiu, com algumas características. Falamos na fase de expansão, desde o testemunho de Estevão até o concílio de Jerusalém. E vamos falar um pouco da perseguição na igreja primitiva, naquela igreja que se iniciava, que já era perseguida. A igreja crescendo em Jerusalém preocupou os altos sacerdotes judeus, secundados por fanáticos fariseus, entre esses Saulo de Tarso, e por outras autoridades romanas. A perseguição deles foi como um vendaval sobre um monte de sementes aptas para germinar. A igreja espalhou-se, firmando raízes em várias nações. Frutificou e assim, invencível, mostrou que vinha de Deus. Vinha pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. A igreja então foi dispersa entre não-judeus. Ganha força para romper com os moldes do judaísmo que ainda emperravam a obra de redenção de Cristo Jesus por todas as nações. Ao fim do primeiro século, depois de Cristo, a igreja estava firme nas grandes cidades do Império Romano.
fundadas igrejas em cidades gentias, o evangelho entra em contato com o paganismo, exercendo forte atração aos que ansiavam por uma vida de moralidade e justiça. Todavia, na igreja havia muita discordância. Os conservadores achavam que não podiam haver salvação fora de Israel e, portanto, antes os gentios tinham que aceitar a lei judaica, recebendo circuncisão para depois se integrarem à igreja de Cristo. Os progressistas, chefiados por Paulo e Barnabé, sustentavam que a fé em Cristo era suficiente. A igreja então passou um perigo de divergir-se e até de dividir-se em dois ramos. Realizou-se então um concílio em Jerusalém com os principais líderes da igreja. Está registrado em Atos 12 e 21, em Atos capítulo 15, de 19 a 22, onde a autoridade de Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, e a força dos argumentos de Paulo, Barnabé, Pedro e Tiago conseguiram apaziguar a igreja, e foi aceito que a lei atingia somente os judeus, ficando os gentios, os gregos, liberados da circuncisão. Todavia, eles deviam abster-se das contaminações com os ídolos, das comidas sacrificadas a esses ídolos, das imoralidades sexuais e da carne de animais sufocados e de sangue, segundo Atos 15, de 19 a 23. Essa é a decisão do Concílio de Jerusalém. Tal decisão foi mandada a todas as igrejas então existentes através de cartas. Não havia mais obstáculos para o recebimento dos gentios e expansão da igreja. E uma doutrina básica estava estabelecida a partir daquele concílio, que eram os seguintes tópicos. Havia um só Deus, mas tinham consciência da trindade divina. O Pai, o Filho, na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo também compunham essa trindade divina. Acreditavam que os pecados confessados e abandonados eram perdoados mediante o sangue do Cordeiro. Criam também na intercessão de Jesus em favor do crente. Criam na ressurreição dos mortos. Acreditavam na volta do Senhor Jesus para conduzir ao céu a todos os seus seguidores. Os ímpios seriam os condenados. Jesus era o centro de todos os pensamentos. Praticavam o amor ao próximo como um mandamento de Cristo. Essas eram as principais doutrinas estabelecidas para a igreja naquela oportunidade. Essas doutrinas depois foram melhoradas e foram plenamente ensinadas de forma sistemática e didática pelas epístolas produzidas pelo apóstolo Paulo, pelos outros apóstolos, por João, por Pedro, por Tiago, por Judas, todos aqueles escritores do Novo Testamento. 3 foram as principais causas de perseguição naquele tempo: o fanatismo religioso. O cristianismo era atuante e os religiosos judeus, bem como os pagãos, não podiam tolerar. Era uma trombeta denunciando as suas mazelas, mesmo não intencionalmente, mas pelo conteúdo da pregação. Então, quando eles pregavam, por causa do fanatismo religioso deles, então eles perseguiam a igreja, acusando-os e tentando matar e acabar com aquele movimento. A inveja também pelos judeus. O judaísmo esvaziava e o cristianismo crescia. Isso criou uma divergência, uma competição entre esses dois grupos. Então, os judeus perseguiram muito a igreja do Senhor nos seus primórdios, naquele período primitivo. Também, outra causa da perseguição foi os interesses pessoais e materiais. Esses, além da redução dos sacrifícios oferecidos, de acordo com a lei de Moisés, pelos pecados, os governantes romanos, por sua vez, sentiam que agradavam aos judeus. Está em Atos capítulo 12, todas essas situações. Então, as grandes perseguições ocorreram no período apostólico, no período da igreja primitiva, até século 100. Tiveram início com Nero, por volta do ano 54 até 68. E no verão de 64, Nero teria, conforme suposições, mandado incendiar um bairro de Roma, e o evento foi de proporções inesperadas. Então Nero culpou os cristãos por esse incêndio. Milhares foram mortos das diversas maneiras, despedaçados por feras, queimados depois do pôr do sol para a iluminação pública. O próprio Nero cedeu os jardins do palácio para tal fim, onde ali foram crucificados milhares. O historiador Tácito deixou registrado a terrível crueldade de Nero em tudo aquilo que ele fez naquele período. A queda de Jerusalém no ano 70 determinou uma transformação nas relações cristãs e judaicas. Judeus eram bastante resistentes e rebeldes ao domínio romano.
as profecias, conforme as interpretavam, prometiam a conquista e o governo da vasta porção do rio que iria do rio do Egito ao rio Eufrates, e só se submeteriam nas forças de armas e estavam sempre dispostos a seguir libertados, seguir lutando pela libertação. No ano 66 do primeiro século, mesmo sem terem condições de resistir, enfrentaram o poderio romano e Vespasiano, o general romano, levou à Palestina um grande exército para submeter o povo judeu. Feito o imperador, deixou suas tropas chefiadas pelo seu filho Tito, que sitiou Jerusalém por alguns anos. E vendo Tito que o general também príncipe, que depois mais tarde se tornou imperador, demorou, então Tito ordenou o incêndio e a destruição de Jerusalém. Milhares de judeus foram escravizados e usados para a construção do Coliseu de Roma. Encerrou-se assim, após 13 séculos, a nação judaica, só reaparecendo em 15 de maio de 1948, já no século XX, foi que os judeus retornaram à terra prometida. Nos anos 70, eles foram destruído o templo e agora, nesse século XX, eles retornaram. Esse é um dos sinais dos fins dos tempos, para depois virem novos céus e nova terra. Os judeus cristãos, versados nas declarações proféticas de Jesus, fugiram antes para o Vale do Jordão, na região de Pela. Poucos pereceram, talvez nenhum tenha morrido na ocupação da cidade. É importante perceber que, acabando Jerusalém, o cordão umbilical da igreja cristã foi cortado por Caiu. Ficou um pequeno grupo de judeus cristãos que foi minguando até sumir definitivamente 2 séculos depois. Eram os chamados ebionitas, que negavam todavia a divindade de Cristo. Eles eram um grupo que negava a divindade de Cristo, que Cristo não poderia ser Deus. Criou o ebionismo, que é essa doutrina herética que surgiu ainda no primeiro século. Isso nós já estudamos na cristologia. Aceitavam o Velho Testamento e substituíram o Novo Testamento pelo Evangelho ebionita. Eram heréticos. No ano 81 do primeiro século, sobe ao poder o imperador Domiciano, que reinou até o ano 96, irmão do imperador Tito, e foi sucessor dele. A partir dos anos 90, iniciou uma terrível perseguição aos cristãos, matando milhares, sobretudo em Roma e também por toda a Itália. Em 96, o imperador Domiciano desencadeou sua maior perseguição aos cristãos que se negaram a prestar-lhe culto. Matou milhares, até mesmo Flávio Clemente, membro da sua própria família. João, último dos apóstolos, ainda nesse tempo vivia em Éfeso. Foi exilado por ele, Domiciano, na ilha de Patmos, de onde escreveu a revelação do livro do Apocalipse. Foi uma dura perseguição, porém felizmente curta. A lealdade dos cristãos era continuamente testada pelas autoridades romanas, que exigiam adoração a deuses pagãos. Também se negaram a colocar César acima de Cristo. Por estas coisas, muitos morreram na fé. Muitos anos mais tarde, Tertuliano, um dos pais da igreja, teria observado que os cristãos não morriam por adorar a Cristo, mas por só adorarem a Cristo. Amém, queridos? Isso aqui é esse relato breve de tudo que acontecia de perseguição naquela época. É que nos faz lembrar de que hoje nós vivemos em tempos bons, né? Sem essas perseguições, ainda com toda a perseguição, eles não negaram a fé e pregavam o evangelho com toda intrepidez, sem medo de nada, enfrentavam todas as dificuldades. Gosto muito dessa frase de Tertuliano, que diria que os cristãos não morriam por adorar a Cristo, mas eles morriam por só adorarem a Cristo. Eles não podiam adorar Cristo e outra coisa. Cristo o imperador, por exemplo, que era a ordem de Domiciano. Eles adoravam só a Cristo e mais ninguém. Só a Cristo toda a glória. Para concluirmos essa nossa primeira aula, nós vamos fazer aqui mais observações acerca que nesse período, após 68 anos, foram escritos os evangelhos de João, as epístolas de Judas, os evangelhos sinóticos, todos os outros livros do Novo Testamento. Vultos personagens se destacaram nesse período na igreja de Jerusalém. O livro de Atos, que é o livro que registra esse início da igreja, a história dessa igreja primitiva, nos mostra alguns personagens que se destacaram na igreja de Jerusalém, que foi a igreja primitiva, que surgiu e perseguida
e que chegou até o final do século 100, nesse primeiro período da igreja. Eu vou citar alguns personagens que se destacaram nesse período. Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro cresceu espiritualmente ao lado do Senhor Jesus, que viu nele um barro a ser modelado, humano e contraditório, capaz de perceber Jesus como Messias, ser louvado pelo Mestre e em ocasião próxima e ouvir também uma repreenda quando ele, no momento com Jesus, falou algo que Jesus havia dito que ia morrer em Jerusalém e ele disse que não, Jesus não ia passar por isso. Então Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E também ele foi um homem que se dispôs a morrer por Cristo. No entanto, foi capaz, naquele momento, disse que seria capaz até de morrer por ele. No entanto, Jesus o advertiu que ainda ele seria capaz de negá-lo. Mesmo estando dizendo aquilo, naquele mesmo período, ele haveria um momento que ele ainda negaria. Em Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo e tornou-se um dos líderes da igreja. Poderoso pregador, levou milhares à conversão. Autor do primeiro dos milagres feitos através dos apóstolos, com uso do nome de Jesus Cristo em Atos, capítulo 3, quando ele curou um paralítico ali no Templo Formosa. Foi por determinação divina até a casa de Cornélio, um gentil, e convertido recebeu o batismo do Espírito Santo. Juntamente com os familiares, depois de liberto de modo milagroso da prisão, onde estava acorrentado, foi trabalhar na obra do Senhor em Roma. E ali foi mártir, crucificado, segundo a tradição histórica da igreja, de cabeça para baixo. Outro personagem, o apóstolo João, também um grande personagem, partilhou da primeira prisão de Pedro, capítulo 3, capítulo 4 de Atos. Enfrentaram juntos o Sinédrio, capítulo 4 de Atos. Foi com Pedro a Samaria orar para a descida do Espírito Santo sobre os novos convertidos. Foi um semeador de igrejas, escreveu o 4º Evangelho, também escreveu 3 epístolas e escreveu, por último, o livro do Apocalipse. Ele escreveu as epístolas às igrejas, nas quais temos 3, como eu já falei. Sofreu o exílio na ilha de Patmos, de onde, como eu já falei, escreveu o livro de Apocalipse. Arrebatado aos céus, recebeu a incumbência de nos legar o Evangelho. Arrebatado em visões, ele escreveu o Apocalipse daquilo que Jesus revelou a ele. Segundo a tradição, teve uma morte natural em idade muito avançada como pastor na igreja de Éfeso. Outro personagem, Mateus, sofreu martírio pela espada, segundo a tradição, em local ignorado. Marcos, ele escreveu o evangelho dele, teria sido, segundo a tradição, arrastado por cavalos e morreu em Alexandria. Lucas, que também escreveu o livro de Atos e o seu evangelho, teria morrido enforcado em uma oliveira na Grécia. Estevão, pregador, diácono e mártir, após sua prisão, fez brilhante defesa da fé, mas foi vítima de falso testemunho e apedrejado. Viu os céus abertos e Jesus assentado à direita do Pai. Saulo, naquela oportunidade, assistiu à sua morte, guardou as vestes dos apedrejadores. Tiago, irmão de João, foi pregador, foi morto à espada por Herodes em Atos 12. Felipe, diácono, evangelizador, não só em Jerusalém, como em Samaria, onde tantas foram as conversões que Pedro e João foram lá verificar. Felipe foi guiado pelo Espírito Santo a se encontrar com o eunuco, alto oficial da rainha Candace, da Etiópia. Pregar, convertê-lo e batizá-lo. Assim o evangelho iria para a Etiópia. Depois achou-se em Azoto e seguiu pregando em Antioquia. Foi nessa cidade que apareceu o nome cristão para os seguidores do evangelho. Segundo a tradição, morreu enforcado em Hierápolis, na Grécia. Tiago, irmão de Jesus, após sua conversão, foi um dos pilares do primeiro concílio da igreja. Foi, segundo a tradição, o pastor da igreja de Jerusalém. Paulo, que tinha seu nome Saulo, de perseguidor a pregador, sistematizador da doutrina cristã. Deixou-nos preciosas epístolas, que foram 13. Teve seu encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Pregou na Arábia. Lembrar que Paulo pregava em tempo e fora de tempo. Pregou em Damasco, Jerusalém, Cesareia, Antioquia, vários pontos da península da Ásia Menor, ilhas como Chipre, Creta, Malta. Realizou 3 grandes viagens missionárias, implantando várias igrejas. Fez essas viagens para pregar o evangelho. Em Roma esteve preso
aguardando o julgamento e sempre pregando. Lá, então, segundo a tradição, teria sido decapitado. Barnabé e Silas foram companheiros de viagens evangelísticas de Paulo. Matias, apedrejado. Matias foi aquele que foi sorteado no lugar de Judas. Teria sido, segundo a tradição, apedrejado e decapitado em local ignorado. Bartolomeu, também outro discípulo de Jesus, teria sido esfolado vivo, segundo a tradição, em local ignorado. Tomé, aquele que duvidou, apóstolo de Jesus, teria sido amarrado em cruz, pregou até a morte. Segundo a tradição, não tem um local de sua morte. André, morto por lança, segundo a tradição, local ignorado. Judas, morto a flechadas, em local ignorado. Simão, o Zelote, teria sido crucificado na Pérsia. Alguns dos primeiros pais da igreja também surgiram nesse primeiro século da era apostólica da igreja. Eram discípulos do apóstolo João e se destacavam pela sabedoria. Trabalhavam com João nas igrejas da região de Éfeso. Primeiro deles, Inácio, que viveu de 67 a 110, foi bispo de Antioquia, foi condenado pelo imperador Trajano a ser jogado às feras, sentiu-se grande alegria por ser martirizado por amor a Cristo. Policarpo, que viveu de 67 a 156, além de ser auxiliar de João em Éfeso, teria sido bispo de Esmirna, preso por ordem do imperador Antonino o Pio, negou-se a ofender a Cristo. Consta que disse: como poderei amaldiçoá-lo, sendo ele meu salvador? Morreu queimado em fogueira. Papias, que viveu do ano 70 ao ano 155, outro discípulo de João, foi bispo de Herápolis, cidade leste de Éfeso. Então a era apostólica encerrou-se no ano 100, com a morte do último dos apóstolos, João. Com a influência desses pais da igreja, continuou os ensinos de Cristo além da era apostólica. São elos entre duas das eras da igreja. A igreja da era apostólica, pelo significado do seu nome e suas características, é para muitos estudiosos da escatologia bíblica representado nas cartas às igrejas como a igreja de Éfeso, por exemplo, capítulo 2 de Apocalipse e capítulo 2 de Atos. São 7 as igrejas e são 7 as parábolas de Mateus 13. Há estudos sobre paralelismo entre este capítulo de Mateus e as cartas às igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Éfeso significa desejada, predominância com duração de Pentecostes ao ano 100. Características: época de semeadura, organização, evangelização por parábola do semeador. No paralelismo citado, ressalva-se que não há propriamente identidade, mas sim semelhança na revelação no decorrer dos tempos. Não há identidade entre a forma misteriosa do reino e a igreja do Senhor desse período que nós citamos aqui, história. Esse aqui é a nossa primeira aula de história do cristianismo. Falamos um pouco de uma introdução geral do que é a história do cristianismo e trabalhamos o primeiro período da igreja, que é a igreja apostólica, a igreja primitiva. Oramos que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam continuar esses estudos, crendo que tudo que nós vamos ver sobre a história de sofrimento, perseguição da igreja, foi para o crescimento da obra de Deus na terra. E nós somos hoje filhos dessa fé, filhos da obra desses homens que morreram, que foram martirizados, para que a palavra de Deus permanecesse e chegasse até nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue dando sabedoria, busquem a leitura, leiam o livro de Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas dos outros apóstolos, para que vocês entendam como foi a expansão e o crescimento dessa igreja. Até a próxima aula, nós ficamos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre as perseguições, o período das perseguições imperiais. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.